Olá, está no ar mais um programa, Você e o Condomínio. Programa esse que tem como objetivo levar informações de extrema importância para a vida condominial. Então sejam todos muito bem-vindos. Quem de vocês nunca ouviu a expressão "a primeira impressão é que fica"? E essa frase, essa expressão, ela tem um sentido muito forte na vida, em nossas vidas. Por exemplo, num determinado momento você chega numa portaria de um condomínio. Qual que é a primeira impressão que vai te passar? Quem vai te dar essa primeira impressão? É muito provável que seja a pessoa que está na portaria. Então vejam a importância do trabalho dessas pessoas que trabalham para o seu condomínio ou que trabalham no condomínio. Que pode ser o zelador, o porteiro, a faxineira, o vigia ou outros cargos que podem ter atribuídos a isso. Então, imaginem ainda ter que gerenciar todas essas funções dentro do condomínio. Por exemplo, o síndico gerenciar tudo isso para que, quando a pessoa chegar na portaria do condomínio, ela tenha a melhor impressão possível a respeito do condomínio. E essa impressão vai ser passada através das pessoas. E as pessoas que estão ali sendo representadas. Não é muito difícil voltar um pouquinho no tempo e lembrar daquele porteiro que ajudava as pessoas, às vezes chegava com o carro, ia lá, carregava sacolinha, ajudava a chegar até no elevador. Isso não mais cabe na sociedade de hoje. Infelizmente, tá? O mundo vem sofrendo uma transformação, não só de pessoas, mas também como de organizações. Então aquele porteiro já não serve mais, aquele estilo de trabalho ou aquele estilo de profissional não tem mais local, não tem mais esse mercado para poder estar trabalhando. E por que não tem mais isso? Porque os condôminos, as pessoas, também mudaram. Hoje elas são muito mais exigentes. E exigentes em que sentido? Na questão da segurança, na questão da limpeza, com outras preocupações, do custo. Porque hoje você não vai querer uma pessoa que faça uma única determinada coisa. E por outro lado, é necessário que esse gestor, que o síndico, ele tenha realmente, para gerenciar todos esses profissionais, realmente crie-se um procedimento operacional, para que cada um saiba o que tem que fazer. Cada profissional tenha em mente, já saiba exatamente o que tem que fazer para poder proporcionar ao condômino, ou melhor, ao condomínio, o melhor serviço e a melhor imagem. Então, observem a importância de tudo isso, de ter exatamente tudo com procedimentos para poder se trabalhar com os profissionais. E observe que esse é um assunto assim bastante interessante. Em que sentido? Porque dificilmente você vai encontrar um condomínio que não tenha pelo menos um profissional. E cada vez mais nós temos notado que à medida que o tempo passa, nós temos mais condomínios e mais pessoas morando em condomínio. Então está aí a necessidade de entender melhor a questão desses profissionais, a relação de trabalho deles dentro do condomínio. E para tratarmos disso, convidamos nosso amigo Sérgio, que é o CEO da Perfil, para poder trocar uma ideia com a gente a respeito dessas atribuições de cada profissional desse, no sentido de facilitar a vida. Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez e pode ter certeza, vamos explorar ao máximo com relação a esse seu conhecimento dessa área. Ok. Agradeço o convite por mais essa entrevista e vamos tentar mostrar para os moradores dos condomínios a viabilidade dos profissionais, como você bem disse. Hoje não tem mais espaço para paternalismo dentro de condomínio. Buscamos profissionais que são qualificados e bem treinados. Não tem mais espaço para paternalismo. Então vamos lá, Sérgio.
Quando a gente fala dessas atribuições, onde eu consigo consultar, por exemplo, se eu sou um síndico ou um administrador, onde eu consigo consultar quais são as atribuições que eu consigo destinar para cada profissional? Onde eu vou conseguir ver exatamente o que precisa? Tá. Existem duas formas de qualificação de profissional. Quando você fala do profissional terceirizado e quando você fala do profissional orgânico, funcionário registrado pelo condomínio. Quando é pelo condomínio, nós podemos ter um administrador ou um síndico que faça uma descrição de cargos, de funções para cada determinado cargo. Quando é terceirizado, aí já bate de encontro à legislação em relação a direcionar ordens, né? Nós temos hoje o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, que isso nos dá a determinação das funções, das tarefas, e existem alguns sindicatos específicos que discriminam para os sindicatos, para os funcionários, as tarefas e as suas atribuições. Vamos começar a falar de alguns profissionais, ver se você nos auxilia com relação a algumas atribuições. Uma figura que a gente vê muito se falar ainda é o zelador. Quais seriam, assim, as principais atribuições de um zelador dentro de um condomínio? Como diz a própria palavra, né, por si só, zelador. O que é sinônimo de zelador? Ele cuida de tudo e especificamente ele apaga fogo. Vamos se dizer por assim. Ele cuida de uma lâmpada queimada, ele cuida de um portão quebrado, embora ele vai detectar os problemas. E aqueles que são emergenciais e ele estiver capacitado para fazer esse trabalho, ele vai realizar. Se ele não está capacitado para aquela determinada função, ele vai passar o problema para o síndico, consequentemente vai chamar uma empresa especializada. Essa é a função, a atribuição de um zelador, cuidar do patrimônio. O zelador tem alguma atribuição no sentido de coordenação de funcionários também dentro de um condomínio? Então, como eu disse, se o zelador ele é funcionário orgânico, ele é funcionário do condomínio, e isso for passado pelo síndico para ele, dentro de uma hierarquia, ele pode absorver essa atribuição. Que seria cuidar do pessoal da limpeza? Cuidar da limpeza, dar orientações para a portaria, dar orientação para os jardineiros, eventualmente se tiver. Na verdade, ele é zelador do patrimônio. Isso voltado para um funcionário que é orgânico, né, do condomínio. O zelador, ele tem, digamos que o zelador chega a ter uma dúvida. Ele pode suscitar essa dúvida para a administradora? Deve. Na dúvida ele vai buscar, se o síndico não tem esse conhecimento daquela matéria que ele tem em dúvida, primeiro ele vai buscar o síndico. Ó, eu estou com determinada dúvida. E se o síndico não ele fala, liga para a administradora que eles vão te orientar. Esse é o caminho. O zelador, como nós comentamos, se tiver esse pessoal abaixo que ele consiga coordenar, qual que deve ser como o zelador deve agir perante os demais funcionários? Primeiro com respeito, sobretudo com determinação, né? E se autoimpor, no sentido não de ser uma pessoa grosseira, e sim de apenas cobrar e dar incentivo para os demais. Porque já que ele é zelador e ele tem, vamos dizer assim, ele é o braço direito do síndico, como nós dissemos, ele tem que ganhar o respeito da equipe. Resumindo, também tem que ser um exemplo também. Ele tem que ser eclético, né? Ele não pode ser uma pessoa truculenta.
né? Tratar todo mundo mal, porque ele não vai conseguir ter o domínio da equipe. E o que os condôminos não devem pedir para zelador? Isso normalmente acontece muito. Por exemplo, eu estou com um vazamento no meu apartamento. É normal, é rotineiro, todo mundo fala, eu vou até o zelador, ele vai resolver o meu problema. Não é função dele, porque é uma área privada Privativa, sua. uma área privativa. Né? Então, assim, se ela é privativa, o zelador não pode ter acesso, porque aí existe o conflito, né? Imagina você pegando o zelador do teu prédio e ele for consertar uma torneira e eu sou seu vizinho. Eu pago o salário do zelador para consertar a torneira do Bonomi. Quer dizer, existe uma incoerência de função aí. E isso não pode acontecer. Então é interessante que isso fique bem claro para quem nos assista e que o síndico possa realmente mostrar isso para os condôminos, que os profissionais do condomínio não são funcionários deles. Sim, do condomínio. Principalmente zelador e limpeza. Tá. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos para falar de outros profissionais que atuam dentro do condomínio. É com essa desordem que as reuniões do seu condomínio acontecem. Tá na hora do seu condomínio ter um síndico profissional. Conheça a J. Fernandes Síndico Profissional. Com um síndico profissional, seu condomínio passa a ter uma empresa especializada no gerenciamento e gestão do seu condomínio, focando nas melhorias necessárias e exigências dos condôminos. Não perca mais tempo. Entre em contato com a J. Fernandes e solicite um orçamento. Resolva a inadimplência no seu condomínio. Conheça a garantidora Bonora Consultoria. Agora o síndico pode direcionar seu foco na gestão do condomínio, garantindo o recebimento das taxas condominiais. Acabe com a inadimplência do seu condomínio. Entre em contato agora mesmo. Fale com a gente. Ou converse com seu síndico. E leve seu condomínio para o próximo nível. Um condomínio com harmonia faz toda a diferença. A BVR auxilia o síndico na gestão do condomínio. Entregamos todo o suporte para que o síndico do seu condomínio possa lidar com qualquer divergência ou problema no seu condomínio. Seja ele estrutural, de convivência ou jurídico. O síndico e condôminos ainda conta com um software próprio de gerenciamento para auxílio na administração. Conheça já. Nós seres humanos sempre buscamos evoluir. Evoluímos nos meios de transportes. Evoluímos na tecnologia. Evoluímos na comunicação. Agora está na hora de você evoluir na maneira de como geramos e consumimos nossa energia elétrica. Conheça a Libra, energia fotovoltaica. Você evolui na geração de energia, zera o valor da sua conta de luz, e ainda contribui com o meio ambiente. Entre em contato agora. Não é desta maneira que você vai conseguir dedetizar seu ambiente. Precisando de dedetização profissional? Conheça a Imunibem. Somos especializados em dedetização de pragas urbanas. A Imunibem também conta com serviço de controle de pombos usando tecnologia de ponta. Mantenha as pragas urbanas e as doenças que elas trazem longe de você. Tenha um ambiente livre de pragas. Entre em contato agora. Procurando por mão de obra qualificada? A Perfil Mão de Obra Qualificada é uma empresa de terceirização de diversos setores, com foco na qualidade do atendimento. Terceirize diversas áreas sem se preocupar com vínculo empregatício. Focando apenas no seu ramo de atividade e cumprindo suas metas. Entre em contato agora mesmo. Olá, estamos de volta para falar mais um pouco a respeito desses profissionais que
trabalham dentro de condomínios. Ô Sérgio, vamos falar como eu falei da primeira impressão aqui fica, geralmente a primeira impressão, a gente tem o primeiro contato, nós temos geralmente com o pessoal da portaria. Perfeitamente. Qual que são as atribuições do porteiro? Bom, dada a necessidade do profissionalismo, como você mencionou no início, hoje um bom porteiro, um bom controlador... Vamos substituir a palavra porteiro por controlador de acesso. A controladoria de acesso, ele tem que ter um profissional que seja educado, gentil, porém profissional. Puro e simples. Bom dia, boa tarde, boa noite. Anotar quem entra, quem sai e intermediar essa visita, essa locomoção dentro do condomínio e direcionar. Só. Dentro dessas atribuições, tem essa questão de fazer essa verificação de quem está chegando. Perfeitamente. Por outro lado, às vezes o controlador de acesso, ele acaba ficando intimidado se chega alguém conversando com um proprietário. Ele deve abordar essa pessoa? Sim, ele tem que fazer vários condomínios já existe o software de entrada. Então, se eu estou com você, é função do porteiro, com educação, pedir licença. A hora que essa pessoa entrar, eu falo, olha, eu tenho que anotar no meu relatório a adentrada desse visitante. Você desculpa, você me permite, eu só gostaria do nome e o RG para que fique cadastrado quem adentrou o condomínio. Sendo assim, ele vai estar fazendo o trabalho profissional dele. Por exemplo, chega uma determinada visita, qual seria o procedimento? Nós falamos de uma pessoa chegar junto com o morador, então mas chega uma visita. Qual seria um procedimento? O procedimento da visita é o seguinte, determinado pessoa chegou no condomínio, ele vai abordá-la, vai solicitar o nome, o RG ou o CPF, de preferência o RG, porque o CPF é sigiloso. Ele vai interfonar com quem essa pessoa vai falar, se ela está autorizada a entrar ou não. Na falta de comunicação, ela não pode deixar esse visitante entrar. Se ele foi lá para visitar e a pessoa não está, não tem como ele deixar essa pessoa entrar. Como eu citei a questão da visita, isso vale para prestador de serviço, de concessionárias, então, entregadores? Você disse visitante. Os prestadores de serviço têm que ser mais exigentes ainda. Tipo, o que tipo de trabalho vai fazer? Se está dentro do horário de prestação de serviço, se está autorizado, se tiver uma câmera para filmar um veículo que ele está, melhor ainda. Se o condomínio tiver, por exemplo, o aspecto de visualizar o veículo e fazer uma vistoria, fazer uma revisão, é muito importante, porque você nunca sabe o que está dentro de uma caixa de ferramenta. Se não tiver isso, é lógico que a responsabilidade total é de quem o contratou, e não do porteiro, e não do controlador de acesso. Para isso, é importante que se faça o cadastro dessa pessoa e, acima de tudo, que se tenha autorização do contratado. Tem aquele morador que sempre recebe a mesma visita. Aí ele chega no porteiro e fala, quando o fulano chega aqui, não precisa nem me interfonar, pode deixar entrar. E é visitante. Por questão de segurança, eu oriento os meus que trabalham comigo, os meus funcionários, o seguinte: se 1000 vezes a pessoa vier, 1000 vezes vai ser interfonado. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela pode falar que vai no teu apartamento, mas ela tem segundas intenções. Então, assim, é desconfortável, talvez para o morador falar, mas toda vez que ele venha, você tem que me interfonar. O controlador de acesso tem que dizer para esse condômino o seguinte: eu estou apenas cumprindo normas e procedimentos da minha empresa.
Que é o condomínio. Que é o condomínio. Perfeito. Sérgio, ainda com relação... Vamos sair um pouquinho do controlador de acesso. Vamos para o pessoal da limpeza. Complexo. Qual seria a descrição do pessoal da limpeza, do profissional da limpeza? Tá. Quando é se contratado os auxiliares de limpeza, seja mulher, seja homem, tem que se deixar claro o seguinte, que eles estão lá para prestar serviço e fazer a limpeza da parte comum. É de fundamental importância isso, porque tem muitos condôminos que se aproveitam de uma situação para tentar aproveitar aquele profissional, falar, essa menina é boa, eu vou pegar ela para limpar o meu apartamento. E não é o caso. Quando ela é contratada, o zelador ou o síndico, ele tem que fazer estrategicamente, ele tem que dar uma disciplina para ela, da onde ela tem que limpar. E as áreas que ela tem que limpar. As áreas comuns do condomínio, corredores, salão de festa, parquinhos, isso são considerados áreas comuns. Fora isso, totalmente fora de propósito. A questão dos produtos utilizados pelos condomínios, não é raro você ver usar produtos clandestinos. Tá? Você compra produtos que não tem rótulo, que é mais barato, principalmente água sanitária, alguma coisa nesse sentido. Acontece o seguinte, quando você faz esse tipo de compra, você acaba causando um dano para o próprio profissional. Que era onde eu queria chegar agora. Tá? Porque assim, ó, se amanhã ele receber uma ação trabalhista e um perito for detectar o produto que ela usa e for caracterizada a insalubridade, é um custo que vai jogar, que vai ser lançado para o condomínio. Porque na ação trabalhista se caracterizou que aquele material que ela estava usando era um material insalubre. Tá, e perigoso. Por ser clandestino. E perigoso. E perigoso. O que fazer quando o assunto é a saúde desse profissional, então? Acima de tudo, todo profissional, na admissão, o exame admissional, o exame periódico, o exame demissional, isso é fundamental de importância. Em função de que você está resguardando a saúde e a integridade física do profissional. O que é esse tal de PCMSO? Programa de Controle Médico, Saúde Ocupacional. Por exemplo, você tem uma faxineira e ela está usando um produto clandestino, como você mencionou. Está causando um dano para ela, pulmonar, enfim, respiratório. E isso tudo tem que ser observado, porque o Programa de Controle de Saúde Ocupacional, ele tem que ser renovado a cada 12 meses. E quando você fala em renovação, você fala do acompanhamento. Existe uma nova legislação agora, que o governo está lançando, que todo profissional que for afastado, ele tem que entregar o PCMSO. Isso está para ser aprovado na Assembleia, na legislação. Então, o que vai acontecer com isso? O governo quer tirar a responsabilidade do auxílio-doença e repassar para as empresas. Para o causador. O causador. Como podemos observar a questão das atribuições de cada cargo dentro do condomínio, ficou bastante claro que deve-se haver um procedimento para cada operação, para cada função dessa. Como o Sérgio comentou, a questão de um profissional estar fazendo determinado serviço e após o seu expediente vai fazer um trabalho para qualquer condômino. Vamos exemplificar aqui. A menina do pessoal profissional da limpeza vai fazer uma faxina após horário. O recomendável é que não se faça esse trabalho dentro do próprio condomínio que se trabalha. Que isso pode gerar problemas futuros para o próprio condomínio, na área trabalhista. Então, se puder evitar esse tipo de atitude, é melhor. Como podemos ver,
para que um condomínio funcione perfeitamente, é necessário realmente a integração de vários profissionais. Precisamos da ajuda, do trabalho de N profissionais para que possamos realmente ter um condomínio limpo, seguro. Então, fica a dica para todos que nos assistem nesse momento, a questão de preservar os profissionais que temos dentro dos nossos condomínios. Porque é de fundamental importância esse profissional para o dia a dia do nosso condomínio. Aproveitando mais uma vez para agradecer a presença do Sérgio. Eu que agradeço. E espero poder contar com a sua presença aqui mais uma vez. Então, fique à vontade, Sérgio, fazer suas considerações aí. Eu agradeço mais uma vez o convite e deixar claro para as colocações que o Bonola fez, ela é de suma importância. Fundamental. Todo condomínio que tiver esse tipo de problema, fazer com que não estenda a jornada de ninguém, não deixe porteiro trabalhar de pintor, faxineiro depois do horário limpando apartamentos individualizados, porque isso caracteriza na Justiça do Trabalho exatamente isso que ele está falando. A disponibilidade do profissional dentro da área de trabalho. Ele pode até fazer tudo isso, desde que não seja naquele condomínio. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado pela presença. Pessoal, não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Envie suas sugestões de pauta no nosso e-mail. Uma boa semana a todos e até o nosso próximo encontro. Fique ligado! Alfa Ômega 7, segunda, 9 da noite, na TV ONI.